Fala, gente boa. Bom, uma informação que eu tinha esquecido, né? Acabei deixando de fora do vídeo anterior, tá? É que anexo à casa e ao mesmo tempo ao açougue, né? Que pertenceu ao nosso amigo Engelberto, né? Engelbert Hagmann, né? Que hoje, onde hoje funciona a Pastelaria Itália, havia duas construções anexas, tá? Em uma delas funcionava a copa da residência e nessa outra construção anexa funcionava a cozinha da residência. Essas construções anexas, elas ainda existem e hoje funcionam estabelecimentos comerciais ali nesses dois prédios, nessas duas construções, tá? Inclusive eu tenho aqui fotos, tá? Fotos da parte interna desse prédio, né? Do prédio onde hoje é a Pastelaria Itália, tá? Infelizmente as fotos aqui elas são em preto e branco, né? Então a visualização não é lá grande coisa, né? Mas em todo caso vale a tentativa, né? Só para vocês terem uma noção, né, breve, né, uma noção meio que remota do que é, de como que é o casarão por dentro, tá? Aquele casarão por dentro, tá? Bom, o nosso amigo Engelberto, tá? Ele foi casado duas vezes, tá? E ele teve 6 filhos. Inclusive, até tem uma foto aqui da segunda esposa dele com um filho caçula, né? Que era o Conrado, né? Essa foto aqui, ó. Tá? Não sei se vocês estão enxergando. Bom, esse menino, né, que era o filho caçula, como eu acabei de dizer, o Conrado, ele foi o pai da Jutta Hagmann. A Jutta Hagmann é uma senhora que faleceu, acabou falecendo em dezembro de 2018, aos 92 anos de idade, e ela era tida como a memória viva da cidade de Joinville. Então, ela acabou obviamente, ela acabou testemunhando muitos acontecimentos históricos e quase até o final da vida, ela foi muito ativa no Facebook, né? Ela era uma pessoa que comentava muito, que postava muitas fotos antigas e ela tinha uma memória invejável, né? Ela praticamente até o fim da vida ela permaneceu bastante lúcida, né? Infelizmente para preservação da história de Joinville, a perda dela, né? O falecimento dela foi algo bem sentido, né? Mas são contingências da vida, né? Você nasce, cresce e morre, né? Isso é algo inevitável, né? Isso é algo da vida, né? Então, uma foto aqui dela, né? Da saudosa Jutta Hagmann, né? Neta do nosso amigo Engelberto, né? O Engelberto Açougueiro, né? Então, foto aqui da dona Jutta, né? Saudosa dona Jutta, né? Bom, mas e após esse verdadeiro rodeio, essa encheção de linguiça, vocês estão perguntando, mas que diacho foi o tal do Marinho Lobo? O que esse cara fez, né? O que ele fez de tão legal, de tão extraordinário para merecer ser nome de rua, né? Bom, é possível até que eu já tenha comentado, já tenha citado o nome do Marinho Lobo, até porque é impossível não citar o nome dele. Por quê? Porque ele foi prefeito de Joinville no período de 1921 até 1926. Bom, o Marinho Parísio de Souza Lobo, né? Esse era o nome completo do cara. Até irei mostrar para vocês uma foto dele, né? O Marinho Lobo era esse cara aqui, ó, né? Esse cara sério aqui, com um jeito de quem está assistindo, vendo José Serra só de cueca, tá? Então esse aqui é o Marinho Parísio de Souza Lobo. Esse é o nome completo da fera, né? Dessa fera aqui que vocês estão vendo, tá? O Marinho Lobo, né? Até já tinha adiantado, né? Acho que até já cheguei a adiantar isso num dos vídeos da semana passada. O Marinho Lobo, ele era um dos 13 filhos do Pedro Lobo, né? Também nome de rua Pedro Lobo. Bom, o Marinho Lobo, ele nasceu em Campo Alegre, por incrível que pareça, ele não era de Joinville, ele era natural de Campo Alegre. Ele nasceu em 11 de junho de 1887, né? Por que o nome dele era Marinho? Né? Porque em 11 de junho de 1869, portanto, 18 anos antes, nasceu o irmão mais velho dele, que era o Mário Lobo, também nome de rua, né? Então, pelo fato de ter nascido no mesmo dia, né, na mesma data do irmão mais velho, ele acabou recebendo o nome de Marinho, para que não houvesse uma confusão entre ele
e o Mário, né? Então é por isso que o nome dele é Marinho, pelo fato de ser o filho caçula, né? De ser o 13º e o mais novo dos filhos do Pedro Lobo, né? Bom, o Marinho Lobo, a parte dos estudos dele foi em Curitiba. E após ter concluído seus estudos, né, em Curitiba, ele acabou se formando em Direito pela Faculdade do Largo São Francisco, em São Paulo, isso em 1911. A antiquíssima, tradicionalíssima e afamadíssima Faculdade de Direito da cidade de São Paulo, famosa Faculdade do Largo de São Francisco. Pois bem, assim que ele se formou, que ele se tornou advogado, que ele se formou em Direito, ele acabou exercendo, exercendo a advocacia, ele se tornou promotor público em São Bento, isso entre 1911 e 1912. Então, após esse breve período onde ele viveu e trabalhou em São Bento, ele se tornou diretor do colégio, da escola estadual Conselheiro Mafra. Para quem não sabe, a escola Conselheiro Mafra ela, durante muito tempo, durante praticamente 40 anos, de 36 até 1974, ela foi a sede ao mesmo tempo da Prefeitura e da Câmara de Vereadores de Joinville. Como é sabido, esse prédio veio a ser derrubado em 1974 em virtude da abertura do que hoje é a Avenida JK. Então, essa escola a qual eu estou me referindo, ela funcionou nesse prédio, que era um prédio muito bonito, diga-se de passagem. Tá? Bom, além de diretor dessa escola, ele foi professor. Tá? Então, ele foi diretor e professor da escola Conselheiro Mafra entre 1912 e 1913. E ele foi em 1920, ele foi responsável pelo setor jurídico da prefeitura de Joinville. E entre janeiro de 1921 e janeiro de 1922, ele foi prefeito interino de Joinville. O titular era o Abdon Batista, que por sinal era o sogro dele, tá? Ele era casado com uma das 8 filhas do Abdon Batista, que era a América, tá? América de Oliveira Batista. A América de Oliveira Batista era a esposa do Marinho Lobo, tá? E em janeiro de 1922 ele foi efetivado no cargo de prefeito. Ainda em 1922 ele foi eleito prefeito de Joinville, né, de maneira definitiva, e ele acabou exercendo o cargo, como eu disse ainda há pouco, até 1926. Inclusive o sucessor dele, Ulisses Gerson Tavares da Costa, que era paraibano e que também era advogado, promotor público, juiz, enfim, também era um agente da justiça. Ele só foi eleito justamente por ser muito amigo, né, do Marinho Lobo. Né? O Marinho Lobo, ele era uma figura respeitabilíssima dentro de Joinville e uma figura mais do que respeitada. E tanto que, como eu disse ainda há pouco, ele acabou elegendo o sucessor dele na prefeitura. Bom, o Marinho Lobo, ele foi vereador no período entre 1927 e 1930. E ele chegou a ser presidente da Câmara de Vereadores em 1927. Ele foi desembargador entre 1935 e 1937. E o curioso é que em 1930 ele fez 4 coisas ao mesmo tempo. E que coisas foram essas, né? Que o nosso amigo Marinho fez, né? O Marinho, ele foi presidente do Clube Joinville, que era o clube que reunia a nata da elite da cidade, a elite, entre aspas, cabocla de Joinville, ela se reunia no Clube Joinville, né? Então ele foi presidente do Clube Joinville, que funcionava onde hoje é a Loja Sofia, ali entre a Rua Padre Carlos e a Rua do Príncipe. Ele foi secretário de Justiça do Estado, tá? Isso em 1930. E em 1930 ainda, ele foi como eu disse ainda há pouco, presidente do Clube Joinville, secretário interino de Justiça, membro e ao mesmo tempo orador da Impressul, que é uma das empresas que antecederam a Celesc, tá? Para quem não sabe, a sede da Impressul, ela funcionava num prédio, hoje em ruínas, ali na rua, na rua 15 de novembro, tá? Então, ali do lado da Pitol, ali durante muitos anos, antes de ser a Celesc, ali foi a Impressul. E ele também,
Deixa eu ver mais alguma coisa, se eu estou esquecendo. Sim, seria isso, né? Ele foi presidente repetindo, né? Ele foi membro da diretoria e ao mesmo tempo orador da Impressul, né? Ele foi presidente do Clube Joinville e também foi bom, outra coisa que eu estou me esquecendo, tudo isso repetindo, em 1930, né? Ele também foi vice-presidente da Associação Joinvilense de Auxílio aos Necessitados. Ele foi presidente do Rotary Club, né? E ele também foi presidente do Joinville Tênis Clube, isso entre 1937 e 1938, né? Tudo isso o Marinho Lobo, né? Acreditem, o Marinho Lobo fez tudo isso que eu estou dizendo para vocês, né? Deixa eu ver se eu estou esquecendo mais alguma coisa. Ah, sim, ele foi também chefe de polícia. Isso foi a outra ocupação que ele teve no ano de 1930. Então, repetindo, em 1930, o Marinho Lobo ele foi chefe de polícia, presidente do Clube Joinville, membro da diretor e orador da Impressul e presidente do Clube Joinville. Acho que eu já falei isso, né? Tem mais outra coisa, já estou me esquecendo. Enfim, ele fez 4 coisas diferentes no ano de 1930. Deixa eu ver se eu estou esquecendo mais alguma coisa. Ah, sim, já estava me esquecendo. Em 1935, o Marinho Lobo ele foi candidato ao governo de Santa Catarina pelo Partido Integralista. Tá? Para quem não sabe, o integralismo ele foi um movimento surgido em 1932, foi criado pelo Plínio Salgado. Plínio Salgado ele era escritor, poeta, intelectual, né? E esse movimento, ele acabou sendo, esse partido, que mais tarde se transformou em um partido, ele acabou sendo extinto em 1937. Ele foi, dizendo em português curto e grosso, o Partido Integralista, ele foi a versão caipira, brasileira e caipira, e muito da mal feita do Partido Nazista. Sim, o Marinho Lobo chegou a ser integralista. Isso foi uma grande mancha no currículo, na trajetória dele, né? Ele foi integralista. Inclusive, eu tenho aqui uma gravura, tá? Que eles tinham um grito de guerra, os integralistas, que eram conhecidos como os Galinhas Verdes, né? Eles tinham um grito de guerra chamado, que era Anauê. Anauê, em língua tupi, significa você é meu irmão, né? Tá aqui, ó, gravura, né? Gravura simbolizando o movimento integralista, tá? Então, o nosso amigo Marinho, ele teve essa desonra, né, de ser um militante, e não só militante, como membro do Conselho, do Conselho Consultivo do Partido Integralista, a versão caipira brasileira e muito porcamente mal feita do nazismo e do fascismo, do nazismo alemão e do fascismo italiano, né? Então, essa é uma grande mancha, repetindo, uma grande mancha na vida, né, do Marinho Lobo, que acabou falecendo em fevereiro de 1959. Então, logo após o falecimento dele, em 1959, como eu acabei de dizer, é que a Rua Marinho, então Rua das Missões, acabou sendo rebatizada de Rua Marinho Lobo, né? Então, ele nasceu em 1887 e faleceu em 59, né, aos 72 anos de idade, tá? Esse Marinho Lobo, tá? Então, perdoe-me caso eu tenha deixado alguma coisa de fora, é muita coisa, como vocês puderam ver. O cara não era fraco, não, né? O cara tinha um currículo gigantesco, né? Fez trocentas coisas ao mesmo tempo, e é humanamente impossível você decorar, você gravar na mente tudo que o cara fez, né? O cara era trocentos centenas de pessoas em uma só, né? Vamos dizer assim. Esse foi o Marinho Lobo, né? Então, muito mais uma vez obrigado pela atenção de vocês, tá? Pela paciência de vocês, principalmente. Até semana que vem e como sempre, fui!